E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Olha só, excelente edital para analista. Você sabe, o nosso foco aqui é concursos de procuradoria. Aliás, se você não conhece o canal de revisão, te convido a se inscrever que a gente sempre traz informação útil, tanto conteúdo jurídico quanto estratégia de estudos para quem estuda para procuradorias. E de vez em quando, até para concursos que, embora não seja procuradoria, faça sentido para quem estuda para esse ramo de concursos. É isso que nós vamos analisar agora, o edital para o Ministério Público da União, o cargo de analista jurídico. Tem vários outros cargos nesse edital, tá? Tem até tipo enfermeiro, médico, técnico, até oceanógrafo tem. Mas a gente não vai analisar nenhum desses outros cargos porque o nosso foco aqui é conteúdo jurídico mesmo, tá? E, inclusive, peço para você deixar o like aí no vídeo se você gosta que a gente traz esse tipo de conteúdo aqui no canal. Vamos lá. Ó, primeiro alguns aspectos antes da gente chegar no edital, só para a gente entender algumas coisas. Nesse concurso, você concorre por unidade da federação, tá? Então você vai se inscrever para analista do MPU em Rondônia, no Distrito Federal, em em São Paulo, em Sergipe, sabe? Você escolhe uma unidade da federação para concorrer. Só que nós temos uma lista nacional de aprovados nesse concurso. Então vai funcionar assim. Pensa o seguinte, lá para Rondônia vão corrigir 20 redações. Então vai ter no máximo 20 analistas aprovados para Rondônia. Aí pensa que alguns já reprovam ali na hora da redação mesmo, não tira nota mínima, a redação vale 40 sem tirar pelo menos 20. Pensa que no fim das contas só passaram 12, tá? Eles podem chamar esses 12 lá em Rondônia? Podem. E se quiserem chamar um 13º? Isso acontece com frequência nesse tipo de concurso, tá? O que eles vão fazer? Eles vão chamar da lista nacional de aprovados, ou seja, vai unificar a lista de todos os entes federativos, de todas as unidades e ver quem tem a maior nota. Aí esse cara vai ser convidado. Então pensa que esse é um cara que concorreu lá para o Ministério Público da União em São Paulo. Vai chegar lá um e-mail, uma forma de comunicação com ele falando, olha, você está na lista de espera aí para São Paulo, agora você tem uma opção. Você pode continuar na lista de espera para São Paulo ou tomar posse lá no MPU em Rondônia. Você quer ir para Rondônia? Se esse cara falar quero, tá tudo certo, ele é nomeado. Se ele falar não quero, vai chamar o próximo. Aí o próximo é alguém que tá na fila de espera para Bahia. Aí a mesma coisa, sabe? Então assim, isso é bacana porque cria até uma possibilidade a mais para você ser nomeado. De repente você se inscreve no concurso para a unidade da federação que acaba nomeando pouco ao longo do tempo, isso acontece com alguma frequência, e outra que nomeia muito pode acabar te chamando. É sempre legal ter essa possibilidade. Esse concurso tem bastante cotas, tá? 40% de cotistas, 20% negros, 10% PCD e 10% outras minorias. Essas outras minorias são quilombolas, que embora sejam negros, entra como uma minoria específica aqui, né? Quilombolas, ciganos, indígenas, tá? E outras minorias listadas numa resolução do MPU. O importante aqui é, se você eventualmente é uma dessas minorias, cara, dê uma olhada nessa resolução, porque assim, é uma parcela realmente minoritária da população. Então 10% acaba sendo uma cota bem generosa, bem interessante aqui, tá? Se você tem direito a uma dessas cotas, vale a pena você dar uma olhadinha se você não se encaixa lá mesmo, porque, enfim, é uma possibilidade interessante, pode facilitar bastante a sua nomeação, concorrer por uma das cotas, especialmente essa de minorias. Conteúdo desse edital, a gente vai chegar lá na parte final do vídeo. Ele é bem razoável para quem estuda para procuradorias, tá? Com exceção de penal e processo penal militar, todo o resto você meio que acaba vendo um pouco enquanto estuda para procuradorias. Por exemplo, se você estuda o nosso curso extensivo aqui do Revisão, você já vê praticamente tudo desse edital, tá? Com exceção dessas matérias militares, que são de conteúdo bem pequeno também. Então, assim, é um bom edital para quem estuda para procuradorias. Quando eu for analisar o conteúdo programático, isso vai ficar mais claro, ok? Vamos lá. Analista direito, remuneração 13.994, mais benefícios. Eu já fui analista do MPU, tá? Eu fiz concurso para analista do MPU e aí na sequência, quando eu fui aprovado e já nomeado, eu já emendei estudo para a procuradoria. Então até por isso eu acho interessante você que de repente está querendo muito um cargo, fazer esse concurso porque ele é tão, em certa medida, semelhante à procuradoria,
que no meu caso específico foi um estudo só. Eu estudava para analista do MPU, assim que eu já passei, já comecei a estudar para procuradoria, 3 meses depois saiu o edital, enfim. E aí as coisas foram acontecendo. Então acaba que eu conheço bem esse cargo, tá? E tem alguns benefícios interessantes. Por exemplo, região de fronteira tem um adicional de penosidade. Então, quando na época eu estava no MPU em Rondônia, ganhava um adicional lá, nem lembro o valor agora, mas é interessante. Tem auxílio saúde, tem uma espécie de auxílio creche, eu nem lembro o nome específico, mas é para quem tem filho pequeno. Enfim, acaba tendo alguns benefícios interessantes lá, tá? Tanto que, assim, boa parte dos analistas ganha por volta de 20 mil reais bruto. Então é uma remuneração bem legal. Aí você vai ganhar entre 15 e 20 mil reais. Bacana, é um bom cargo para se ter. Banca FGV é uma banca que costuma ter provas difíceis, não provas impossíveis assim não, mas umas questões bem elaboradas e até um pouquinho difíceis. São 56 vagas mais cadastro de reservas. Cada ente da federação tem uma vaga só, tá? Exceto o Distrito Federal, que tem 30. Isso quer dizer que eles vão nomear muito mais que isso. Eles colocaram uma por unidade da federação só para não criar direito adquirido nas pessoas. Mas um local como, por exemplo, São Paulo, certamente vai nomear muito. Esse tipo de concurso tem alta rotatividade, porque pouca gente sonha em ser analista do MPU para o resto da vida. A maioria das pessoas passa para analista do MPU querendo se tornar procurador, juiz, defensor ou procurador da República, né? Membro do próprio Ministério Público Federal. De tal forma que tem alta rotatividade esse cargo. Então, assim, a expectativa é que ao longo do prazo de validade nomeie muito mais que esses 56, muito mais mesmo. Certamente nomeará na casa das centenas aí. Claro, ninguém tem bola de cristal, não dá para adivinhar, mas serão algumas centenas de nomeados com toda certeza, tá? Não exige prática jurídica. Então, mesmo você que está aí na parte final da faculdade e ainda não é formado, cara, se você está estudando bem para concurso, faça esse concurso aqui. Aproveita que ele tem provas espalhadas pelo Brasil inteiro, então não fica caro. A inscrição custa só R$ 120. Vale a pena você fazer. No mínimo é um bom teste. E se você estudar de verdade, de repente, você já até garante uma aprovação aí antes mesmo de estar formado. Tá? Inscrições, como eu falei, R$ 120. Começa agora no dia 13, vai até 27 de fevereiro. Prazo grande, né? 1 mês e meio de inscrição, mas recomendação minha, cara, faz logo essa inscrição, senão depois você acaba esquecendo, enfim, não come bola com isso não. Prova objetiva e discursiva no mesmo dia, que é o dia 4 de maio. Você ainda tem praticamente 4 meses até a prova, é muito tempo, tá? É assim, é tempo suficiente para você que não tá tão bem agora, que tá meio mais ou menos, já ir para cima, estudar e ter alguma chance, tá? Agora, por outro lado, é tanto tempo também que tem muita chance de acontecer imprevistos e você acabar desviando da rota e não conseguir estudar bem durante esse tempo todo. Então, assim, esse edital com muito intervalo entre o edital e a prova é uma faca de dois gumes, né? Ajuda quem consegue colocar um ritmo bom, mas atrapalha algumas pessoas porque às vezes a vida impede de colocar esse ritmo bom. De toda forma, se você está com tempo para estudar hoje, ainda que o seu conhecimento seja mediano só, penso que vale a pena se dar uma chance aqui no MPU, porque o tempo para estudar é bom. São 80 questões com 5 alternativas, não é uma prova curta não, tá? É uma prova até pro padrão de analista, tá? Uma prova dentro do padrão e às vezes até um pouco maior que a média. Porque você tem que fazer as 80 questões mais uma redação discursiva de 20 a 30 linhas. E essa redação vale muito ponto, vale 40 pontos, tá? Então assim, você não pode dar mole nessa redação, ela é decisiva para sua colocação. É uma redação só, aí até uma recomendação minha, quando você pegar a prova em mãos, já lê o que é a redação, só para você já ficar com aquele assunto em mente. E aí você já lê, já meio, talvez você faça uma anotação rapidinha do que você pretende escrever na redação, só uns tópicos assim, e aí vai fazer a prova objetiva. Enquanto isso, o seu cérebro vai processando melhor aquele assunto, de repente você até rouba vocabulário, rouba expressões e conceitos da prova objetiva, às vezes isso funciona também. Enfim, é bem legal quando essa prova que você faz as duas provas ao mesmo tempo, você começa lendo a discursiva, mas vai fazer a objetiva primeiro. E só depois você volta lá para a discursiva, tá? Mas deixa aí pelo menos uma meia hora reservada para fazer essa discursiva, tá? Se eventualmente tiver acabando o seu tempo e você ainda não acabou a objetiva, cara, corre lá, faz a discursiva e aí depois o tempo que sobrar você aproveita para a discursiva. Para a objetiva, desculpa. Beleza? E
Dessa prova, 80 questões, 50 são de conhecimentos específicos, que é conteúdo jurídico mesmo, de verdade, tá? E outras 30 tem alguns outros conteúdos que não são propriamente jurídicos, mas que não são assuntos que estão muito fora do que a gente costuma estudar. Na parte do conteúdo programático eu explico melhor isso, tá? Não tem prova de títulos e não tem prova oral, ou seja, você resolve a sua vida inteira ali no dia 4/5, não sobra mais nada depois. Conteúdo programático. A primeira parte, dos conhecimentos gerais, eu deixei de vermelho aquilo que está muito fora do que o que a gente costuma estudar para procuradorias, tá? Primeiro, língua portuguesa, 15 questões, tem um peso relevante. Português, embora não costume cair nas provas de procuradoria, você tem que ter um bom português, tá? Provas de procuradoria costumam ter provas discursivas muito longas e aí o português é avaliado. Então, assim, o seu português tem que ser bom para você fazer concurso de carreira jurídica, não é nem de procuradoria, de carreira jurídica em geral. Então, cobrar português aqui não é nenhum absurdo. 15 questões, um grande peso para português. Noções de sustentabilidade. Se você olhar o conteúdo programático, é direito ambiental. Tá? Essas noções de sustentabilidade pode parecer estranho, mas é basicamente alguns tópicos específicos dentro de direito ambiental. Noções de direitos humanos e fundamentais e de acessibilidade. Tem uma parte de direitos humanos que a gente realmente não costuma estudar para procuradorias. Por exemplo, Corte Interamericana de Direitos Humanos, e tem no conteúdo programático aqui. Mas esse resto, fundamentais e acessibilidade, é direito constitucional, são todos assuntos que você já estudou em algum momento. Noções de administração pública, com 5 questões. Aqui é um assunto bem específico de gestão pública, não é direito administrativo, tá? Aqui são técnicas de gestão. Aí você fica tranquilo, porque você provavelmente não conhece esses assuntos, mas os outros também não conhecem, tá? E aí você tem esses 4 meses para estudar. Quem é formado em direito, que é o público aqui desse edital, não conhece realmente a administração pública nesse sentido que está no conteúdo programático aqui. Então pode ficar tranquilo que não é só você que vai ter que correr atrás, não. Todo mundo vai. Inclusive, a gente aqui no Revisão vai lançar um curso específico para esse concurso, tá? A gente deve publicar esse curso já na sexta-feira com materiais para todas essas disciplinas aqui, tá? Lembrando que se você é aluno passaporte do Revisão, você já tem acesso garantido a esse curso de graça. E mais, só dar um aviso aqui, ó. Segunda-feira agora, dia 13, nós começamos o 1 ano em 7 dias, que é um curso grátis do Revisão de atualização jurídica. A gente vai rever em uma semana todos os julgados e leis importantes de 2024. Então, assim, esse 1 ano em 7 dias já é um pontapé inicial excelente para você estudar para esse concurso aqui. É de graça aqui no YouTube, tá? Então, assim, já até se inscreve no canal, já ativa aquele sininho de notificação para você ir recebendo as aulas. A nossa primeira aula é Direito Administrativo, segunda-feira agora, dia 13, às 20 horas, tá? Não perde não, cara. Faz muito sentido, inclusive, para quem vai fazer esse concurso aqui do MPU, tá? No mais, as disciplinas jurídicas, que tem um peso total de 50 questões. Aí, olha só. Constitucional, administrativo, civil, processo civil, ambiental, trabalho e processo do trabalho e legislação institucional. Legislação institucional é como se fosse lei local, né? São as legislações específicas ali do MPU, tá? O que acontece? Todas essas disciplinas que eu deixei de preto são disciplinas que você já estuda para procuradorias. De vermelho eu deixei aquilo que é atípico pra gente. E o que é atípico para quem estuda para procuradoria e que você deve dar muita atenção aqui? Penal e processo penal, tá? Aqui são conteúdos que você tem que ver com uma boa densidade, inclusive os materiais que a gente está elaborando para esse concurso do MPU em penal e processo penal são mais densos do que o material que a gente usa lá no curso extensivo para procuradorias. Porque no curso extensivo para procuradorias, justamente se pega leve em penal e processo penal, aqui não pode pegar leve não, tem que fazer um estudo bem detalhado até. E direito e processo penal militar, como eu falei, o conteúdo programático é pequeno. Então nós também estamos elaborando materiais para essas disciplinas, mas pode ficar tranquilo que não são disciplinas que você vai ter muita dificuldade para estudar, porque elas são relativamente pequenas. Beleza? Esse é o conteúdo programático do edital para o MPU. Olha, honestamente, um bom edital para quem faz concursos para analista. Aliás, para quem faz concurso para analista é um excelente edital, até porque a expectativa de nomeações é muito boa. E para você
que faz concurso de procuradoria e não tem nenhuma procuradoria em vista agora, decidiu não fazer PGM Aracaju, enfim, tá meio no momento aí, meio olhando o que acontece, cara, vale a pena se inscrever nesse concurso. Como você viu, o edital é muito parecido com o edital de procuradoria, os conteúdos cobrados, de tal forma que, principalmente se você já estuda o nosso curso extensivo, é nosso aluno passaporte, cara, já tá dentro daquilo que você estuda normalmente. Beleza? Então, um bom edital aí para você ficar de olho e pensar bem se não quer fazer, acho que vale a pena de verdade. É isso, galera. Ó, pode deixar seu comentário aí se você tem alguma crítica ao edital, se você acha que é uma boa oportunidade mesmo, pode deixar o comentário aqui. É isso aí e vamos juntos.